O filme O Cangaceiro, de 1953, foi o primeiro filme brasileiro a conquistar as telas do mundo, ganhando os prêmios de melhor filme de aventura e melhor trilha sonora no Festival Internacional de Cannes, na França. O sucesso internacional levou a obra para mais de 80 países, permanecendo 5 anos em cartaz apenas na França. O filme foi diretamente inspirado na história de Lampião, o mais famoso dos cangaceiros, e ali, pela primeira vez, o cangaço como cultura, mito e ficção romantizada rompeu as fronteiras do Nordeste. Desde então, periodicamente, surgem obras e expressões culturais que romantizam o cangaço sob diferentes perspectivas, despertando muitos debates sobre a moralidade dessa romantização, especialmente devido aos crimes brutais cometidos pelos cangaceiros. De um lado, há pessoas totalmente desconectadas da realidade histórica, que idealizam os cangaceiros como heróis sertanejos, defensores dos pobres e inimigos dos poderosos coronéis. Do outro lado, existem aqueles igualmente desinformados, que expressam preconceitos disfarçados de opinião, julgando erroneamente que o povo da região idolatra criminosos por ignorância ou por cumplicidade com o crime. Mas afinal, poucos realmente sabem o que foi o cangaço, por que ele aconteceu, como evoluiu, quais foram suas verdadeiras causas e por que se tornou parte fundamental da cultura popular. A resposta não é tão simples quanto intelectuais enviesados politicamente tentam afirmar, os reduzindo apenas a uma luta de classes, fruto da pobreza e da desigualdade social. Tampouco está correta a visão de quem o considera uma simples atividade criminosa gratuita e desprovida de causas sociais, se baseando superficialmente na imagem que ficou na cultura popular. E ainda menos aceitável é a tese preconceituosa que tenta associar o cangaço a questões raciais ou a mistura de raças, como fizeram alguns intelectuais racistas do final do século XIX e início do século XX. Na realidade, como veremos ao longo desta série de vídeos, o cangaço foi um fenômeno muito mais complexo e multifacetado do que as interpretações sugerem. Ele não pode ser resumido a uma única figura, nem reduzido a um único motivo, pois cada indivíduo agiu movido por razões próprias, em contextos distintos e com métodos diferentes. E nesta primeira parte da nossa série, serão exatamente esses questionamentos que vamos explorar. A história do Nordeste brasileiro é marcada por dois grandes ciclos econômicos e culturais. O ciclo da cana-de-açúcar, predominante na faixa litorânea, e o ciclo do gado, que se estabeleceu nas vastas extensões do sertão. Esses dois mundos, apesar de coexistirem fisicamente, apresentam diferenças profundas em termos de estrutura econômica, organização social e características culturais, formando um contraste que define a identidade nordestina. Quando os europeus avistaram pela primeira vez as praias nordestinas, se depararam com um verde que encheu seus olhos e rapidamente começou a fase puramente predatória de extração de madeira. Passada essa fase, a colonização do litoral foi impulsionada pela fertilidade das terras e pela abundância de recursos naturais, que incentivaram a monocultura da cana-de-açúcar. Esse sistema agrícola era baseado no trabalho coletivo, organizado em engenhos e posteriormente em usinas, onde cada trabalhador desempenhava um papel específico dentro de um modelo padronizado e repetitivo. A regularidade do clima e a estabilidade das colheitas proporcionaram um ambiente de desenvolvimento contínuo, fomentando o sedentarismo e a fixação da população. Esse contexto favoreceu o surgimento de sociedades hierarquizadas, na qual o poder era concentrado nas mãos dos grandes proprietários, enquanto a massa trabalhadora se submetia a um rígido controle social e econômico. No entanto, a partir do final do século XVII e início do XVIII, houve a necessidade de expansão para o interior, empurrando o homem para dentro do universo cinzento da caatinga. Impulsionada pelo crescimento populacional e pela necessidade de novas terras, essa expansão levou à ocupação do sertão, um ambiente árido e imprevisível. Nesse novo ambiente, 2 anos de seca eram suficientes para acabar com o trabalho de 10 anos. Diferente do litoral, onde a economia girava em torno da agricultura, no sertão, a pecuária se tornou a principal atividade. Esse modelo econômico exige uma lógica de trabalho mais individualista, pois a criação de gado dependia da exploração de vastos territórios e da busca constante por pastagens adequadas. O nomadismo se tornou uma característica marcante, visto que a seca frequentemente forçava a movimentação dos rebanhos e dos vaqueiros. A falta de empreendimentos de porte determinou a formação de uma economia especial, em que a agricultura se limitava às necessidades de sobrevivência, e a pecuária, estimulada pelos anos de chuva, recebia a incumbência de formar o magro patrimônio do sertanejo.
Essa instabilidade do meio ambiente moldou o caráter do homem sertanejo, que se tornou resistente, autônomo e acostumado a enfrentar adversidades. A imprevisibilidade das chuvas e as longas estiagens tornavam qualquer forma de planejamento econômico um verdadeiro desafio, reforçando uma mentalidade de improvisação e sobrevivência imediata, diferentemente do trabalhador da cana, que operava dentro de uma estrutura rígida e disciplinada. O vaqueiro tinha maior liberdade e autonomia, desenvolvendo um espírito de independência que se refletia em sua cultura e modos de vida. Muitos estudos ressaltam as diferenças entre esses dois tipos humanos. O sertanejo é descrito como sendo mais combativo, resistente, romântico, supersticioso e corajoso, mas também mais impulsivo e vingativo, vivendo segundo um código de honra próprio, onde o furto era um crime perdoável, mas a violência muitas vezes era a solução para as disputas. Essa tendência à justiça privada se explica pela ausência histórica do Estado no sertão, o que levou os indivíduos a resolverem seus conflitos por meio da força ou de códigos comunitários. O homem do sertão, formado não só pela vida de pastor e pelos costumes da região, mas também pelo fato de exercer um poder privado pouco afetado pelas regras de um governo central forte, vai se tornando cada vez mais estranho às áreas costeiras ao longo do século XIX. Enquanto outras partes do país, especialmente as do litoral, eram mais influenciadas pelas novidades e mudanças que chegavam pelo mar, o poder privado, que tinha sido muito forte na época colonial, já não conseguia mais enfrentar o governo com sucesso, que vinha se fortalecendo desde meados do século XVII. No entanto, o isolamento dos sertões brasileiros, principalmente no norte, permitiu que essas disputas entre o poder privado e o governo continuassem, não só no século XIX, mas durante boa parte do século XX. Euclides da Cunha estava correto ao afirmar que o sertanejo nordestino não devia ser visto como um degenerado, mas sim como um retrógrado, pois sua formação foi moldada por séculos de isolamento. Esse afastamento do litoral fez com que ele preservasse uma estrutura social, política, econômica, moral e religiosa arcaica, sem as influências que chegaram às outras regiões. Sua religiosidade medieval intensa muitas vezes se transforma em fanatismo, e seu conservadorismo se reflete na rigidez das relações familiares, na forte ética fiduciária dos negócios e na lealdade às tradições públicas. Outro aspecto marcante é sua linguagem, frequentemente interpretada como erro por estudiosos e competentes, mas que na verdade conserva traços do português clássico do século XVI, o mesmo de Camões e Gil Vicente. O sertanejo manteve viva uma forma arcaica da língua, firme e sonora, preservada justamente por seu isolamento. Afastado do litoral, onde diferentes culturas se misturavam e moldavam novas mentalidades, o sertanejo conservou não apenas seu vocabulário antigo, mas também sua vestimenta típica, seu comportamento tradicional e sua identidade singular, praticamente inalterada ao longo dos séculos. O isolamento secular do sertão brasileiro preservou formas primitivas de vida social, mesclando influências trazidas ao Brasil com padrões nativos. Esse isolamento transformou a sociedade sertaneja em um quadro arqueológico da sociedade brasileira. No século XIX, Antônio Pedro de Figueiredo destacou na revista O Progresso que a região dos afluentes do São Francisco, em Pernambuco, sofria com a falta absoluta de estradas, a mantendo fora do movimento econômico da província. E até as duas primeiras décadas do século XX, as características sociais e culturais do homem sertanejo permaneceram praticamente inalteradas. Porém, com a chegada das estradas de ferro e rodagem, áreas antes acessíveis apenas por tropeiros e ciganos foram subitamente expostas a avanços acumulados em 3 séculos de vida litorânea. Esse choque cultural foi especialmente acelerado e doloroso nas zonas rurais. No início do século XX, a região sertaneja do Rio Pajeú, em Pernambuco, permanecia estagnada no tempo, com habitantes vivendo quase tão isolados quanto os primeiros colonizadores. E essa realidade só começou a mudar de fato há menos de um século, como já foi dito, por causa da conexão de estradas e, claro, dos novos meios de comunicação, como rádio, televisão e, por último, e de forma mais avassaladora, com a internet. A colonização portuguesa privilegiou o litoral, deixando o sertão em isolamento, devido à ausência de atrativos econômicos, como minerais valiosos, vegetação densa ou fauna abundante. O clima árido, as altas temperaturas, a escassez de água e o relevo acidentado, coberto por uma vegetação espinhosa, desencorajaram a expansão colonizadora. Enquanto isso, a zona da mata pernambucana, com o próspero cultivo da cana-de-açúcar, atraía e fixava a população, funcionando como uma armadilha que retinha os colonos. Aqueles que se aventuravam além, muitas vezes o faziam para escapar de dívidas ou da justiça, buscando refúgio no interior inóspito.
seja pela necessidade de fuga da justiça ou de inimigos, seja pelo desejo de poder que a pecuária passou a oferecer, principalmente após a expulsão dos holandeses, a exploração do sertão exigiu homens extremamente resistentes. Eles não apenas enfrentavam dificuldades naturais, mas também guerras intensas, como a liderada por Teodósio de Oliveira Ledo no início do século XVIII contra os tapuias, pegas e coremas, para se estabelecer nos campos do Piancó, na Paraíba. Essa guerra durou cerca de 10 a 15 anos e envolveu por volta de 8 a 10 mil indígenas. No entanto, mesmo após a derrota, os índios não desapareceram completamente. Muitos se afastaram, mas a principal forma de resistência não foi a guerra convencional, e sim a guerrilha, um combate persistente e inesperado que marcou profundamente a luta dos povos indígenas contra a invasão de suas terras. As armadilhas indígenas deixavam sempre os sertanejos atentos e desconfiados. Um relato brutal que podemos usar como exemplo ocorreu no sertão dos Inhamuns, onde um vaqueiro negro que estava cuidando do gado foi capturado por indígenas e, ainda vivo, teve seus olhos arrancados e seus braços e pernas quebrados. E existia ainda mais um inimigo que ameaçava a atividade econômica e reduzia os lucros da pecuária: os animais selvagens de grande porte, especialmente os felinos. A onça, em particular, representava um grande obstáculo à expansão e à criação de gado. As onças eram um grande desafio, não apenas atacando os sertanejos, mas atacando principalmente o gado, com quem travou grandes lutas. No entanto, o sertanejo desenvolveu habilidades para lidar com esse perigo, se tornando não apenas um pastor dedicado, mas também um caçador habilidoso, capaz de enfrentar e quase sempre abater a fera. Essa convivência prolongada com um ambiente hostil, marcado por guerrilhas indígenas, ataques de animais selvagens e a presença de criminosos, tornou o sertanejo naturalmente desconfiado. Sua vida era cercada por perigos constantes, como emboscadas, ataques surpresa e tiros disparados do meio do mato, o que reforçou sua cautela extrema. Dessa forma, a desconfiança se tornou uma característica central do sertanejo. Ele confiava apenas em familiares próximos e compadres, e essa confiança, embora rara, era duradoura. Um reflexo disso era a solidez dos negócios na região, firmados muitas vezes apenas com a palavra e mantidos pelo compromisso de honra, em um tempo que o fio do bigode valia mais do que qualquer contrato escrito. Essas características formam o perfil psicológico do sertanejo nordestino ligado à pecuária, moldado pelas condições sociais e naturais do ambiente desde os primeiros desbravadores. Sua cultura nada mais é do que o resultado de seus esforços para se adaptar a esse cenário desafiador, combinando influências ambientais, sociais e étnicas, que ajudaram a construir sua identidade única. Por fim, vale mencionar que o Nordeste abordado aqui se estende do Piauí à Bahia, abrangendo tanto a faixa costeira quente e úmida, marcada pela monocultura da cana-de-açúcar, quanto o interior seco e árido, onde predomina a pecuária e a agricultura de subsistência. A região semiárida, que inclui áreas do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, se caracteriza por chuvas irregulares e temperaturas elevadas, variando entre 26 e 28 graus, com forte evaporação e longos períodos de seca. A escassez de chuvas se deve à localização da região, em uma zona de transição climática, onde as massas de ar têm pouca influência. As chuvas do litoral diminuem à medida que avançam para o interior, intensificando a aridez. O solo raso e a vegetação rala da caatinga reforçam essa hostilidade climática, levando ao crescimento de plantas adaptadas, como cactos e arbustos espinhosos, que dificultam a locomoção. Os rios da região seguem um regime extremo, ficam secos por meses e transbordam rapidamente no período chuvoso. A paisagem da Caatinga também muda drasticamente com as chuvas, se transformando do cinza seco para um verde vibrante quase que da noite para o dia. A seca, considerado o maior problema climático do Brasil, marca a história do Nordeste. Desde 1559 foram registradas dezenas de estiagens severas, algumas durando mais de 3 anos. Esses períodos de escassez extrema forçaram migrações e reforçaram o isolamento sertanejo, influenciando profundamente sua cultura e seu modo de vida. Neste segundo capítulo, vamos analisar de forma breve as principais figuras responsáveis pela violência do ciclo do gado, pois o cangaceiro nada mais foi do que mais um produto desse meio. Assim, para entendermos melhor o contexto, começaremos pela figura romântica do valentão, passando pelo cabra, o capanga, o pistoleiro, o jagunço e, por fim, o cangaceiro, que será mais aprofundado em detalhes.
A violência do ciclo do gado nem sempre era vista como algo negativo. Muitas vezes, ela era legitimada pela moral sertaneja e até exaltada, especialmente quando associada à vingança. No sertão, vingar uma ofensa era considerado não apenas um direito, mas um dever da pessoa afrontada, de sua família e de seus aliados. Como disse o profundo conhecedor dos sertões, Gustavo Barroso: no sertão, quem não se vinga está moralmente morto. Essa tolerância à violência tem raízes nos primeiros tempos da colonização, quando era essencial para a sobrevivência diante de ataques de índios e animais selvagens. Com o tempo, à medida que esses perigos diminuíram, a violência deixou de ser direcionada contra inimigos externos e passou a ocorrer entre os próprios colonizadores. A violência, uma vez instaurada, tende a se perpetuar, mesmo quando os inimigos que a originaram já não existem. Em vez de desaparecer, ela se adapta a novas circunstâncias. Quanto mais longo for o período violento de um processo de colonização, mais difícil será eliminar esses hábitos, mesmo quando já não são necessários. Esse fenômeno ocorreu tanto no ciclo do gado nordestino quanto na conquista do oeste dos Estados Unidos. Em ambos os casos, a violência se tornou parte da cultura local, consolidada durante a luta dos colonizadores contra os povos nativos. Inicialmente, seu uso era considerado necessário para a sobrevivência e, portanto, legítimo. Quando a ordem pública ainda era fraca ou inexistente, o poder acabava concentrado nas mãos dos colonizadores mais influentes, mas também se estendia aos mais humildes, que recorriam à vingança pessoal ou à proteção de líderes locais, as chamadas patriarquias aristocráticas. Com o fortalecimento do Estado e da ordem política, a violência privada passou a ser condenada e identificada como crime. No entanto, no sertão, esse processo foi muito mais lento devido ao isolamento da região. Nenhuma outra parte do Brasil levou tanto tempo para abandonar a ideia de violência como algo legítimo. Para a sociedade sertaneja, essa mudança só se tornou significativa no século XX. Como podemos ver, a tolerância à violência era parte integrante da cultura, o que explica o prestígio social da figura do valentão. Esse homem armado e destemido viajava grandes distâncias para vingar seus amigos, parentes ou até desconhecidos que tivessem sido humilhados ou injustiçados, bastando que seu nome fosse invocado. Henry Koster, em Viagens ao Nordeste do Brasil, descreveu esses valentões como homens de diferentes camadas sociais, sempre à procura de oportunidade para lutar. Eles frequentavam festas e feiras e buscavam se tornar tão temidos que sua mera presença bastava para intimidar possíveis brigões. Seu papel incluía vingar ofensas próprias e alheias, garantir sua participação em qualquer conflito. Costa Pinto, em Lutas de Famílias no Brasil, ampliou essa visão, associando o valentão às disputas entre famílias que marcaram o Nordeste por séculos. Em muitos desses conflitos, ele atuava como o braço vingador, garantindo a honra de seu grupo. Em Pernambuco, a memória desses guerreiros permanece viva, com nomes como Ângelo Umbuzeiro, Joaquim Ferreira, Antônio Serafim, Joaquim Manuel Frazão, Cipriano de Queiroz, Simplício Pereira, Casimiro Honório, José Antônio do Saco do Boi, Adolfo Velho Rosas da Meia-Noite, entre muitos outros. Em meio a esses, se destaca Basílio Quidute de Souza Ferraz, que em meio a uma de suas disputas, chegou a adotar o nome extravagante de Basílio Arquiduque Bispo de Lorena. Esses homens, lendários nas ribeiras do Pajeú, Moxotó e Navio, impunham sua própria forma de justiça em um tempo e lugar onde o Estado ainda não exercia controle efetivo. A segunda figura sobre a qual falaremos é o Cabra, que era um homem armado que servia a um chefe, cumprindo ordens tanto para atacar quanto para defender. Quando sua função era principalmente proteger o chefe, ele era chamado de capanga, um tipo mais discreto e de confiança, que muitas vezes morava na casa do patrão e convivia com a sua família. O capanga tinha grande presença no meio urbano, especialmente em cidades como Recife e Salvador, onde atuava na segurança pessoal de figuras políticas influentes. Esses homens eram temidos e respeitados, e qualquer confronto com um deles poderia levar a represálias violentas. No Nordeste, não havia grande diferença entre o capanga rural e o urbano, pois ambos surgiram da necessidade de segurança privada diante da ausência de um Estado forte. Segundo José Américo de Almeida, os cangaceiros teriam se originado desses guarda-costas, que, ao perderem suas funções, com a redução dos conflitos entre colonos e indígenas, se tornaram ociosos e acabaram formando ou se unindo a bandos armados. De fato, muitos cangaceiros vinham desse meio, mas não se pode afirmar que o cangaço surgiu diretamente da extinção dos capangas. Na zona rural, o cabra, o capanga e o jagunço eram chamados de cangaceiros mansos, pois formavam uma espécie de base para o cangaço, podendo com pequenos estímulos migrar para a vida bandida. No entanto, a ideia de que o cangaço surgiu apenas dessa
essa transição não é totalmente correta. O cangaço e os capangas coexistiram, se recrutando mutuamente, e sua relação era mais de interdependência do que de sucessão. O cangaço se profissionalizou como um refúgio para desempregados e aventureiros, mas a maioria dos cangaceiros não era formada exclusivamente por capangas ou jagunços. Ambos os grupos faziam parte de um mesmo contexto de violência e insegurança, moldados pela estrutura social do sertão. Nosso quarto tipo, o pistoleiro, ao contrário de outras figuras de violência do Nordeste, foi considerado por alguns estudiosos como um personagem surgido mais tardiamente, especialmente após 1930. No entanto, há indícios de que ele já coexistia com o cangaceiro, atuando como uma peça-chave em suas redes de influência e negócios. Enquanto os cangaceiros se movimentavam entre o sertão e pequenos povoados, estabelecendo ligações com figuras influentes, seus acordos iam além da simples compra e venda de bens, incluindo empréstimos e investimentos. O cangaceirismo sempre teve forte relação com a agiotagem, como mostra o caso de Antônio Silvino, que relaxa, ainda vamos falar mais detalhadamente sobre ele. Mas como eu ia dizendo, ao ser solto em 1937, ele foi atrás dos agentes financeiros que haviam administrado sua fortuna acumulada ao longo dos anos de pilhagem. Da mesma forma, Lampião também fazia investimentos e chegou a romper com o coronel por má aplicação de seu dinheiro. Nesse contexto, o pistoleiro era essencial para garantir a segurança desses acordos, especialmente nos centros urbanos, onde o cangaceiro não podia agir com sua violência ostensiva. Ele era encarregado de eliminar desafetos e cobrar dívidas em locais onde o cangaço não tinha domínio. Há relatos de que Lampião utilizava pistoleiros para execuções em cidades, como no caso do coronel José Alves Feitosa, cuja morte foi evitada por um aliado. Embora tivessem funções distintas, cangaceiros e pistoleiros se complementavam. O cangaceiro era um bandoleiro visível, imponente e temido no sertão, enquanto o pistoleiro operava de forma discreta nas cidades. Um não era simplesmente uma versão descaracterizada do outro. Com o aumento da repressão, os cangaceiros se afastaram ainda mais das cidades, se tornando mais dependentes dos coiteiros e, consequentemente, dos pistoleiros, que passaram a desempenhar um papel ainda mais crucial em suas operações. A principal diferença entre o cabra e o jagunço está na relação com seu chefe. O cabra segue fielmente seu líder, e quando não há conflitos, pode se dedicar a atividades pacíficas, como a lavoura, embora esteja sempre pronto para lutar se necessário. Já o jagunço é um mercenário que vive exclusivamente do ofício das armas, e ao encerrar um serviço, simplesmente procura outro patrão envolvido em disputas, sem laços de lealdade pessoal. Enquanto o cabra muitas vezes tem vínculos de amizade ou gratidão com o fazendeiro a quem serve, o jagunço age puramente por interesse. No mundo do cangaço, o cabra ocupava uma posição de menor prestígio em comparação ao cangaceiro. A população e as tropas volantes o chamavam de cabra de forma pejorativa. No entanto, entre os próprios cangaceiros, esse termo era evitado. Dentro do grupo, o tratamento era mais respeitoso. O cabra era chamado de rapaz, um termo quase afetuoso. Os próprios cangaceiros usavam essa designação, como mostra um bilhete de cobrança enviado por um membro do bando de Lampião em 1931, assinado como Hortêncio, vulgo Arvoredo, rapaz de Virgulino. Além disso, o vocabulário do cangaço refletia essa hierarquia. Para os bandidos, seus aliados e simpatizantes, o grupo nunca era chamado de cabroeira, mas sim de rapaziada, reforçando o senso de irmandade dentro do bando. O capanga, o cabra e o jagunço foram amplamente utilizados no Nordeste durante o ciclo do gado, desempenhando papéis importantes em disputas de terra, conflitos familiares e, sobretudo, nas lutas políticas. Enquanto capangas e cabras atuavam principalmente no municipal, os jagunços participaram de grandes conflitos estaduais, chegando a derrubar governos, como no Ceará em 1914, ou a provocar intervenções federais, como na Bahia em 1920. Em 1926, foram esses jagunços que enfrentaram a coluna Prestes no sertão, muitas vezes sob as ordens do próprio governo federal. No sertão, onde o poder privado predominava, ter um grupo de jagunços era sinal de prestígio para fazendeiros e chefes políticos influentes. Como diziam na região, o homem vale mais pelo mal do que pelo bem que pode fazer. Assim, muitos chefes mantinham seus próprios exércitos particulares. Diferente do cangaceiro, que era independente, o jagunço sempre servia a um patrão, o que impede que os termos sejam usados como sinônimos, apesar de algumas confusões históricas, como a de Euclides da Cunha e o Rui Facó, que não fizeram distinção clara entre jagunços, capangas e cabras. Rui Barbosa chegou a exaltar o valor dos jagunços como guerreiros, desejando que o Brasil tivesse muitos deles em caso de guerra.
Isso se explica porque o jagunço, apesar da violência, podia ser visto como um soldado leal e, dependendo da causa que defendia, poderia ser transformado em um herói. No entanto, essa mesma visão não se aplica ao pistoleiro, um matador de aluguel, cujo modo de agir era visto como covarde. Ariano Suassuna apontava que o pistoleiro era uma figura moderna, rara antes de 1930, mas na verdade havia uma versão primitiva dele no sertão, o tocaieiro, também chamado de matador de pé de pau. Esses homens armavam emboscadas, se escondendo por dias em um ponto estratégico até o momento certo para matar. Assim, o pistoleiro evoluiu do tocaieiro, e podemos dizer que até hoje esse tipo de criminoso continua presente no sertão. O pistoleiro se adaptou às novas realidades, acompanhando o avanço da urbanização e mantendo sua relevância no submundo do crime. Enfim, chegou a hora de falarmos sobre a figura mais interessante e ao mesmo tempo a mais complexa deste ciclo. O cangaceiro é sem dúvida a figura mais complexa e emblemática do sertão. O ciclo da cana-de-açúcar não poderia ter gerado o cangaço, pois essa cultura não favorecia o espírito independente, autônomo e aventureiro que marcou os homens do sertão. O cangaceiro, assim como o vaqueiro, representava plenamente as qualidades do ciclo do gado, vivendo de maneira nômade, sem leis ou autoridades que o controlassem. Era como no dizer popular do Nordeste colonial, viver sem lei nem rei. Agora, ao contrário do que insistem em dizer certos estudiosos, cangaceiros e coronéis não eram necessariamente inimigos. Muito pelo contrário, frequentemente se aliavam por interesses mútuos. Os bandos prestavam serviços a fazendeiros e chefes políticos, que em troca ofereciam abrigo e proteção, garantindo a sobrevivência do cangaço como um fenômeno persistente no Nordeste. Essa parceria era vantajosa para ambos os lados. Os cangaceiros ganhavam refúgios e os coronéis aumentavam seu poder e influência. No entanto, apesar dessas alianças, o cangaceiro não tinha patrão. Diferente do capanga ou do jagunço, ele não seguia ordens fixas e mantinha total liberdade sobre si. Mesmo quando colaborava com os fazendeiros, fazia isso de igual para igual, como um senhor das armas, impondo respeito pelo medo e pela força, sem se submeter a ninguém. Dentro do cangaço, ainda existiram muitos diferentes tipos de cangaços, cada um com motivações e comportamentos distintos. Muitos conhecem a história do cangaço, mas nem todos percebem que a trajetória de Lampião foi muito diferente da de Senhor Pereira ou Jesuíno Brilhante. Cada um tinha razões próprias para entrar na vida do crime, e suas atitudes variavam desde o nível de violência até o respeito por certos valores. Sendo assim, as três formas principais de cangaço definidas por Frederico Pernambucano são: primeiro, o cangaço meio de vida, que era o cangaço profissional, onde os bandos viviam da violência e do sangue como forma de sustento. Seus maiores representantes foram homens como Lampião e Antônio Silvino. Em segundo, o cangaço de vingança, que surgia de um indivíduo que se tornava cangaceiro para se vingar de uma injustiça ou de inimigos. Foi o cangaço nobre, das epopeias fascinantes de Senhor Pereira, Jesuíno Brilhante e Luiz Padre. E por último, o cangaço como refúgio. Aqui, o cangaço era uma forma de sobrevivência, um esconderijo para homens perseguidos, sem a intenção de atuar como bandoleiros permanentes. Esse grupo utilizava a caatinga apenas como um refúgio para escapar da justiça ou de inimigos. Inicialmente, vamos deixar de lado essas definições que vamos nos aprofundar mais adiante, e vamos, por enquanto, considerar o cangaço em um sentido mais amplo, como um grupo armado que atuava no meio rural sem subordinações a patrões ou a chefes externos. Veremos então que essa forma de criminalidade é muito antiga. Na verdade, é uma das mais antigas entre as diversas modalidades que surgiram na região. A guerrilha, aprendida pelos colonizadores portugueses com os indígenas durante os primeiros conflitos, se tornou uma técnica essencial na luta pela posse de território. Essa forma de combate, caracterizada por ataques rápidos e emboscadas e recuos estratégicos, foi usada tanto para fins nobres, como na restauração pernambucana de 1654, quanto em práticas criminosas trazidas pelos colonizadores, alguns dos quais eram degredados enviados pela coroa portuguesa. O terreno irregular do Brasil, coberto por matas, caatingas e canaviais, dificultava o uso das táticas militares europeias, que dependiam de campos abertos e fortalezas. Assim, os colonizadores passaram a assimilar as táticas indígenas, aprendendo a se esconder no mato, atacar de surpresa e rastrear inimigos com extrema precisão. No século XVII, essas estratégias já eram reconhecidas como um estilo militar brasileiro, especialmente eficaz na luta contra
os holandeses. Uma das habilidades mais importantes adquiridas foi a arte de rastrear vestígios, essencial tanto na guerra quanto na repreensão ao cangaço séculos depois. Pequenos sinais, como folhas amassadas, galhos deslocados ou pegadas apagadas, permitiam os batedores descobrir o caminho dos inimigos e até detalhes, como se estavam feridos ou se carregavam peso. Essa técnica era tão refinada que, mesmo 3 séculos depois, foi amplamente utilizada pelas volantes. Os cangaceiros, por sua vez, desenvolveram estratégias para despistar os rastreadores. Entre suas artimanhas estavam andar em fila única para parecer um só viajante, inverter as sandálias para confundir a direção das pegadas, caminhar sobre cercas para evitar marcas no chão e apagar rastros com galhos. Essa forma de guerrear não apenas se mostrou eficaz no combate, mas também serviu como uma única opção militar para os setores mais marginalizados da população. Mestiços sem trabalho, criminosos e fugitivos da justiça, incapazes de se adaptar à disciplina dos exércitos regulares ou ao trabalho nos engenhos, encontraram nessa tática uma forma de atuação. Foi essa escola militar informal que formou tanto os capitães de emboscadas, que aterrorizaram os holandeses no século XVII, quanto os futuros cangaceiros. Ambos usaram os mesmos princípios: adaptar e aprimorar a estratégia indígena de luta no ambiente natural, combinando-a com armas e técnicas militares europeias. Essa arte militar brasileira, ainda pouco estudada, foi crucial tanto na luta contra os holandeses em áreas úmidas e fechadas, quanto séculos depois nas batalhas de Canudos, onde os seguidores de Antônio Conselheiro ensinaram mais uma vez ao estrangeiro que aqui não se combate a europeia. Nos primeiros anos da capitania de Duarte Coelho, o crime era desenfreado, com saques e ataques constantes. No século XVII, a situação piorou ainda mais, com o aumento da atuação de salteadores e bandidos, que durante a ocupação holandesa foi enriquecida por desertores, estrangeiros que passaram a integrar o banditismo local, principalmente franceses e holandeses, que se uniram a aventureiros da terra e escravizados fugitivos. Alguns desses criminosos até se tornaram chefes de bandos, como Abraham Platman, Hans Nicolais e Peter Pilucci, mencionados nos registros holandeses da época e conhecidos como Bocheloepers. No século XVIII, o banditismo continuou forte, sendo marcado por personagens lendários, como José Gomes, o Cabeleira, que se tornou o primeiro desses criminosos a ser imortalizado tanto na literatura popular quanto na erudita. Sua fama era tão grande que gerou versos populares no Nordeste, advertindo sobre sua chegada, sempre associada à violência. No século XIX, o sertão se tornou o principal cenário do banditismo, pois enquanto o litoral prosperava e fortalecia sua repressão policial, o interior ainda era isolado e pouco estruturado. O sertão, onde a pecuária lutava contra um processo de decadência desde o final do século XVIII, passou a atrair criminosos, e foi lá que o fenômeno do cangaço se consolidou. Esse deslocamento do crime para o sertão não significou o fim do banditismo no litoral, mas mostrou que, a partir da primeira metade do século XIX, o cangaço crescia no interior na mesma proporção em que diminuía nas cidades costeiras. Lá, o cangaço se aprimorou tanto em número quanto em organização. O sertão forneceu ao cangaço tudo o que ele precisava para florescer: um ambiente propício ao esconderijo, um povo acostumado à violência, um terreno de difícil acesso e um espírito aventureiro. No entanto, esse banditismo não foi exclusivo do sertão ou do Nordeste, como afirmaram alguns estudiosos da época. Incontáveis pesquisadores ao redor do mundo apontaram a presença do banditismo rural na América, Europa, Ásia e até na Austrália. E para além da universalidade, esse banditismo sempre gerou um mito duradouro. Muitos bandidos se tornaram lendas ainda em vida, e após a morte, suas histórias passaram a incluir elementos sobrenaturais, os transformando em personagens quase míticos. Mesmo reconhecendo esse caráter global do banditismo, o sertão nordestino teve um papel fundamental na construção de uma imagem que de fato é única. A versão mais marcante desse fenômeno é o cangaço da década de 20. Esse foi o cangaço grandioso, cangaço do mosquetão, do parabelo, da bala de aço furando o pé de pau e exigindo trincheira de pedra, do bando de 150 homens, de ataques às cidades com eletricidade, de notícias diárias nos jornais e de discussões nos círculos políticos do país. A partir de meados do século XIX, o banditismo rural se tornou cada vez mais intenso. No final daquele século, a situação beirava a convulsão social, e na primeira metade do século XX, o fenômeno atingiu seu auge com figuras como Antônio Silvino e posteriormente Colampião. Sendo assim, dois períodos se destacam pelo crescimento extremo do cangaço. O primeiro foi a seca de 1877 a 1879, um período em que o sofrimento do sertanejo e a falta de recursos impulsionaram a adesão ao banditismo, tornando a ação dos cangaceiros ainda mais agressiva. E a outra foi a década de 20, onde foi o auge do cangaço, quando os bandos armados se tornaram uma ameaça constante às cidades e às forças do governo.
O cangaço sempre esteve presente no sertão, mas nesses momentos ele deixou de ser apenas uma realidade constante, para se tornar um fenômeno fora de controle, se aproximando de um cenário de revolta social generalizada. Apesar disso, a sociedade sertaneja sempre conseguiu conviver com o cangaço, pois era uma sociedade já acostumada à violência, nascida do ciclo do gado e da luta em um meio hostil. O sertão vivia sob um espírito épico, onde a bravura e a força eram de fato admiradas. Nesse contexto, o cangaceiro era visto muitas vezes como uma espécie de herói popular, especialmente pelos jovens. Ele encarnava esse espírito épico ao extremo, inspirando ao mesmo tempo o medo e o respeito, e até mesmo a admiração. Podemos conferir isso na seguinte estrofe de Francisco das Chagas Batista, contemporâneo de Antônio Silvino. Ali se aprecia muito um cantador, um vaqueiro, um amansador de poldro que seja bom catingueiro, um homem que mata onça ou então um cangaceiro. Os períodos de maior explosão do cangaço, chamados de cangaço epidêmico, ocorriam sempre em momentos de desorganização social, quando a repressão enfraquecia. Esses momentos eram desencadeados por fatores como revoluções, disputas políticas, lutas de família, crises místicas e principalmente as longas secas. Quando isso acontecia, rompia-se o acordo tácito que permitia a convivência entre a sociedade sertaneja e os cangaceiros, levando a uma onda de violência sem controle. No início do século XX, os cangaceiros eram poucos e viviam de pequenas extorsões, mas essa realidade mudou de forma drástica. Os bandos cresceram de 8 ou 10 homens para 200, se tornando impossível a relação amigável que existia entre fazendeiros e cangaceiros. O mesmo aconteceu durante a seca de 1877 a 1879, um dos períodos mais violentos da história do sertão. Diante dessa escalada de violência, os próprios sertanejos, que antes admiravam a liberdade dos cangaceiros, passaram a denunciá-los, exigindo a restauração da ordem. O governo imperial, pressionado pelo clamor popular e pela imprensa, reconheceu o problema e prometeu a repressão firme para restabelecer a segurança. O imperador Dom Pedro II, em 1879, declarou à Assembleia que a seca havia agravado a criminalidade e que o governo tomaria medidas para conter a situação. O cangaço sempre encontrou respaldo na cultura sertaneja, pois o sertão, marcado pela pobreza, isolamento e falta de oportunidades, oferecia poucas alternativas à ascensão social. Muitos viam o cangaço como um meio de ganhar poder, prestígio e riqueza, uma forma de escapar das dificuldades de maneira rápida e aventureira. No entanto, uma minoria de sertanejos se tornavam cangaceiros. A maioria preferia fugir para outras regiões, como a borracha na Amazônia, a maniçoba no Piauí ou o trabalho industrial em São Paulo. Por isso, embora a sociedade sertaneja favorecesse a criminalidade, não se pode dizer que o cangaço fosse um caminho inevitável. A falta de oportunidades explicava a criminalidade, mas não era a única alternativa e muito menos a mais escolhida. A relação entre o sertanejo e o cangaceiro sempre foi marcada por um apoio implícito da sociedade local ao banditismo. Esse apoio, no entanto, dificilmente aparece nos registros históricos de forma direta. Para a polícia, reconhecer essa cumplicidade seria justificar seus próprios fracassos na repressão. Para os políticos, admitir essa realidade significaria desagradar um eleitorado, que nunca se via como cúmplice dos cangaceiros, mas que na prática os protegia de diversas formas. Essa atmosfera de apoio ao cangaço foi reconhecida até por autoridades da época. O governador de Pernambuco, Sérgio Loreto, nos anos 1920, atribuía a dificuldade de acabar com os bandos não só à habilidade dos cangaceiros, mas também ao apoio da população, que os abrigava e desviava a polícia com informações falsas. Antes dele, em 1908, o secretário do estado de Pernambuco, Aníbal Freire, já havia denunciado que as próprias comunidades dificultavam o trabalho da polícia, se recusando a dar informações e facilitando a fuga dos bandidos. Isso podia acontecer tanto pela colaboração de fato, quanto pelo medo de represálias. A imprensa também percebeu essa proteção cultural ao cangaço. Em 1908, o jornal O País comparava os cangaceiros nordestinos aos bandos da Calábria e da Serra Morena na Europa, que também contavam com o abrigo e cumplicidade das populações locais. Esse fenômeno mostrava que o cangaço não era apenas um problema criminal, mas parte de uma cultura sertaneja, onde a valentia, a vingança e a justiça pelas próprias mãos eram valores muito respeitados. Por fim, embora violento, o cangaço carregava traços de honra e valentia, características que são marcantes no sertanejo. A violência, nesse contexto, não era apenas crime, mas parte de uma cultura épica e de resistência, como acontece em outros países, como a Espanha, que cultua elementos guerreiros de sua história. O Nordeste também construiu sua identidade a partir dessa saga de luta e de bravura.
O cangaceirismo é frequentemente retratado como uma vida trágica ou romântica, destacando a vingança como sua principal motivação. Segundo essa visão, o homem se tornava cangaceiro para vingar uma afronta, restaurando então sua honra. Entretanto, essa motivação vingativa raramente resultava em carreiras longas no cangaço. Após consumar ou perceber a impossibilidade da vingança, muitos abandonavam essa vida, pois não tinham interesse em liderar grupos ou se manter na luta. Na prática, os cangaceiros mais conhecidos como o Lampião viam o cangaço como uma ocupação e até um meio de vida. O sertão, marcado por disputas políticas e ausência do Estado, favorecia essa escolha. A figura do cangaceiro, independente e valente, atraía jovens em busca de aventura, prestígio e fama. Relatos históricos confirmam que muitos se autodenominavam cangaceiros de profissão, encarando essa vida não apenas como resposta a ofensas, mas como um trabalho. Embora as vinganças fossem alegadas como justificativas, raramente eram perseguidas com fervor. Como veremos mais adiante, ao falarmos exclusivamente da vida de Lampião, vamos notar que apesar de ele afirmar querer vingar seu pai e resolver disputas antigas, nunca agiu com intensidade para eliminar seus principais inimigos. José Saturnino, por exemplo, nunca precisou abandonar sua vida em Serra Talhada, onde começou sua rivalidade com Virgulino em 1916. Em uma conversa em 1970, o próprio Saturnino confirmou que permaneceu no mesmo local sem sofrer represálias diretas. Mesmo no auge do cangaço, quando Lampião dominava grande parte do sertão pernambucano e contava com o apoio de poderosos aliados como fazendeiros e políticos influentes, ele nunca conseguiu eliminar aquele que dizia ser seu maior inimigo. Décadas após a morte de Lampião, em 1938, Saturnino ainda vivia tranquilamente no sertão, criando seus curiós no mesmo lugar onde ele e Virgulino cresceram. Seguindo essa linha de homens que escolheram viver no cangaço usando a vingança como justificativa, podemos agora falar de Antônio Silvino, que chegou a se autodeclarar o rei do cangaço antes mesmo de Lampião dar seus primeiros passos nesse mundo. Ele nasceu em 2 de novembro de 1875, na fazenda Colônia, nas terras da antiga Afogados da Engazeira, hoje pertencente ao município de Carnaíba, no sertão pernambucano. Apesar de que mais recentemente registros de batismo indicam que seu nascimento na verdade ocorreu em 21 de março de 1872. Recebeu o nome de Manuel Batista de Moraes. Antes de entrar no cangaço, foi conhecido ainda pelo apelido de Né Batista. Absorvendo a morte de seu pai, conhecido como Batistão do Pajeú, em janeiro de 1987, Antônio Silvino entrou para o cangaço movido principalmente por vingança. O assassino de seu pai, Desidério Ramos, um desafeto contratado por um coronel local para eliminar Batistão. Assim, Manuel Batista, então com cerca de 21 anos, jurou vingar a morte de seu pai. Vale ressaltar que Silvino vinha de uma família com boas condições financeiras. Assim, fica claro que ele entrou para o cangaço pelas circunstâncias da violência. Após o assassinato de seu pai, Manuel se refugiou com seu tio Silvino Aires, que já era cangaceiro, e adotou o nome de guerra Antônio Silvino em homenagem a ele. Assim, ele se tornou um dos cangaceiros mais temidos do Nordeste no final do século XIX e início do XX, sendo considerado o rei do cangaço antes de Lampião. Durante 19 anos, desafiou as autoridades, fugiu da polícia, saqueou cidades e eliminou inimigos. Ganhou ainda mais um apelido, o de Rifle de Ouro, que pode ter vindo de sua habilidade no tiro ou de uma arma ornamentada que ele carregava. Seu bando atuava no sertão de Pernambuco e da Paraíba, com incursões em regiões como Campina Grande, onde contava com o apoio de fazendeiros e coiteiros. Ele explorava a geografia da Caatinga para escapar da polícia e usava táticas de intimidação. Muitas vezes anunciava ataques ou cobrava pagamentos de comerciantes, o que lhe permitia, em alguns casos, obter recursos sem muita resistência. Em outros momentos, usava de força extrema e violência exemplar para impor medo e garantir a submissão das comunidades. Apesar da brutalidade, Silvino mantinha alianças com fazendeiros e coronéis que se beneficiavam de sua proteção, como Eufrásio Câmara, rival do prefeito de Campina Grande. Silvino sempre enfrentou a repressão policial. As volantes dos estados nordestinos foram mobilizadas contra ele. Em 1907, forças da Paraíba e Rio Grande do Norte se uniram para capturá-lo. Entre seus principais perseguidores estavam os alferes Joaquim Henriques, da Paraíba, e o delegado Teófanes Ferraz, de Pernambuco.
que recebeu autorização do governo para intensificar a caçada. Antônio Silvino foi também um dos primeiros cangaceiros a ser amplamente conhecido além da Caatinga. Suas histórias estamparam jornais da capital de vários estados, incluindo a capital federal da época, o Rio de Janeiro. Indo mais além, foi noticiado em artigos do exterior, mais notadamente no jornal americano New York Times. Silvino teve uma longa trajetória de crimes, lutas, emboscadas e barbáries que poderiam ser narradas durante horas em um vídeo exclusivo. Mas como ainda não tenho condições para tal, podemos falar brevemente sobre a sabotagem à estrada de ferro Great Western. Silvino tornou-se célebre por afrontar empresas e obras do governo. Na Paraíba, durante a construção da ferrovia citada, ele arrancou trilhos, capturou funcionários e chegou a sequestrar engenheiros da companhia. Em um episódio marcante, ele prometeu descarrilhar o trem inaugural que chegaria a Campina Grande em 1907. No dia da inauguração, de fato ele arrancou trilhos e espalhou o pânico, embora não tenha descarrilhado o trem em si. Preferiu então aparecer próximo à cidade, dando tiros para cima em sinal de deboche, ao mesmo tempo em que seu bando nos arredores roubava e cometia depredações para mostrar sua força. Assim como nesse caso, tivemos por anos o bandoleiro praticando crimes contra inocentes ou poderosos, sem nunca cumprir a vingança que jurou a Desidério. Apesar de sempre ameaçar e culpar Desidério por sua vida no cangaço, ele nunca procurou ir atrás de seu alvo, mesmo que Desidério viajasse como almocreve de Afogados para Pesqueira, passando muitas vezes pelas áreas dominadas por Silvino. Dizem que o mesmo até debochava do cangaceiro e dizia que não tinha medo daquele cabra safado. Havia então uma contradição evidente entre o discurso e as ações dos cangaceiros. Embora alegassem agir por vingança, raramente a concretizavam. No início, promoviam tiroteios e emboscadas, mas com o tempo acabavam acomodados na vida do cangaço. A moral sertaneja apresentava paradoxos próprios. Enquanto o roubo era severamente condenado, o homicídio era visto com mais tolerância, considerado muitas vezes um direito de quem se sentia ofendido. Para o cangaceiro, não se tratava de roubo, mas sim de tomar pelas armas. A vingança, nesse contexto, era essencial, pois no sertão, quem não se vingava estava moralmente morto. Os cangaceiros justificavam sua violência como uma missão ética, usando essa narrativa para se proteger de julgamentos. A cultura popular reforçava essa imagem heróica, omitindo covardias e enaltecendo feitos de bravura. Entretanto, se um cangaceiro realmente concluísse sua vingança, perderia o motivo para continuar no bando. O cangaço, afinal, era um meio de vida lucrativo, e muitas vezes mais confortável do que o sertão hostil. Portanto, casos de vingança sincera eram raros. Sr. Pereira, por exemplo, abandonou o cangaço após vingar Antônio de Umburana. Para ele, a vingança era de fato uma obrigação real, não apenas um pretexto. Para ilustrar melhor ainda o cangaço de vingança, vamos conhecer a história de um dos mais célebres cangaceiros. Jesuíno Alves de Melo Calado, conhecido como Jesuíno Brilhante, foi um dos primeiros cangaceiros a ficar mais conhecido nos sertões. Nascido em 1844, na zona rural de Patu, no Rio Grande do Norte, cresceu em uma família da aristocracia sertaneja. Filho de um fazendeiro respeitado, aprendeu desde cedo os valores da honra e da lealdade em um sertão marcado por tudo que já vimos até aqui. O estopim de sua entrada no cangaço foi aceso em uma feira na vila de Patu. Seu irmão, Lucas, foi espancado em público por um membro de uma família rival conhecida como os Limão, que o acusava falsamente de ter roubado uma cabra. Dias antes, algumas cabras da propriedade de Jesuíno haviam sumido, e os rastros do roubo levavam até as terras dos Limão, no sítio vizinho Camucá. Alguns estudiosos chamaram a atenção para a tensão racial entre as duas famílias, pois os Limão eram uma família de negros ex-escravizados. Lembrando que nessa época esse mal ainda era permitido no país. Por sua vez, Jesuíno era descrito como um homem ruivo e de olhos claros. Com a honra da família manchada, Jesuíno não podia deixar a agressão impune. Armado com seu bacamarte e acompanhado de um punhado leal, Jesuíno enfrentou os Limão. Numa emboscada improvisada, ele matou o Honorato Limão, o principal agressor de seu irmão, o atingindo mortalmente dentro de uma bodega enquanto o inimigo bebia e debochava de sua família. A partir desse momento, Jesuíno se tornou um foragido, se refugiando no mato e formando um bando para sobreviver à perseguição das autoridades e inimigos. Assim como o Sr. Pereira, Jesuíno seguia um código próprio, evitava saques indiscriminados e não permitia, por exemplo,
o abuso de mulheres, tendo até mesmo dado cabo de um de seus homens, um ex-escravo que o desobedeceu. Em 1874, ele realizou um de seus feitos mais usados e famosos, ao invadir a cadeia de Pombal e libertar seu pai e seu irmão, desafiando as forças policiais. Mas foi durante a já citada Grande Seca de 1877, que devastou o sertão, que Jesuíno consolidou de vez sua imagem romântica. Naquele ano terrível, comboios de mantimentos enviados pelo governo imperial para socorrer os flagelados da seca eram desviados pelos coronéis locais, que retinham grande parte para vender nas feiras, ao invés de distribuir aos famintos. Jesuíno passou então a assaltar esses comboios de alimentos nas estradas. Diz o povo que ele distribuía os carregamentos aos pobres, garantindo que chegassem a quem realmente precisava. Tal ação fez com que os camponeses o admirassem ainda mais, enquanto os fazendeiros e políticos o odiavam profundamente, pois ele desafiava a ordem estabelecida e expunha sua ganância. Há quem diga, porém, que parte desses víveres servia também para sustentar seu próprio bando e aliados, o que não diminui o simbolismo de suas ações. Apesar de sua popularidade entre os sertanejos, Jesuíno era alvo constante das autoridades. Em 1879, foi emboscado e morto na Paraíba, por um tiro justamente de um membro da família Limão, encerrando sua jornada aos 35 anos de idade. Seu corpo foi exibido como troféu e, posteriormente, seu crânio foi enviado ao Rio de Janeiro para estudos antropológicos, desaparecendo misteriosamente anos depois. Mesmo após sua morte, Jesuíno Brilhante se tornou uma lenda. Suas histórias foram imortalizadas no cordel, na literatura e no cinema, sendo lembrado como o precursor de Lampião e, sem dúvidas, um dos melhores exemplos do tipo de cangaço por vingança. O cangaço pode ser visto tanto como meio de vida quanto como um instrumento de vingança. No entanto, algumas análises históricas, principalmente as de orientação marxista, superestimam explicações econômicas e simplificam um fenômeno muito mais complexo. Rui Facó, por exemplo, focou apenas na visão do cangaço como uma necessidade financeira, ignorando as outras motivações. Outras interpretações o definem como resposta à violência dos coronéis ou à exploração do trabalhador rural, aplicando esquemas rígidos sem considerar sua verdadeira diversidade. Na prática, muitos cangaceiros combinaram as duas facetas. Alguns entraram no cangaço por desejo de vingança e, ao conseguirem, abandonaram essa vida. Outros usavam o discurso da vingança como justificativa para permanecerem no crime. Alguns outros ingressaram no cangaço sem qualquer motivação pessoal, apenas atraídos pelo estilo de vida, como Volta Seca, que nem sabia explicar por que havia se tornado cangaceiro. Assim, o escudo ético era uma construção mental criada para justificar moralmente a permanência no cangaço. Ele servia tanto para aliviar a própria consciência do cangaceiro, quanto para sustentar sua imagem social, dando um sentido nobre às suas ações. Mesmo quando a motivação original, como a vingança, já não existia ou nunca tivera fundamento, no caso de vingadores que se tornaram cangaceiros profissionais, esse mecanismo ajudava a manter a ilusão de um propósito justo. Assim, o escudo ético se tornava um meio eficaz de autoconvencimento e de aceitação social. Até aqui, podemos ver dois tipos principais de cangaço, como meio de vida e como instrumento de vingança. No entanto, há um terceiro tipo, representado pelo cangaceiro, que entra nesse mundo apenas como forma de escapar das consequências de um crime já cometido. Esse é o caso de quem matou por vingança e, sem proteção política, precisou fugir para o cangaço, não por desejo, mas por necessidade. Um excelente exemplo desse tipo é o cangaceiro Ângelo Roque, mais conhecido como Labareda, que entrou para o cangaço após vingar sua irmã, que havia sido abusada por um soldado que queria levá-la. O mesmo já havia sido casado 4 vezes e era conhecido por maltratar suas mulheres. Para esses homens, o cangaço não foi uma escolha ou um destino desejado, mas um refúgio forçado, um esconderijo nas caatingas para evitar a prisão ou novas represálias. Diferente do cangaceiro vingador, que ainda busca sua justiça, ou do profissional que vê no cangaço um meio de vida, esse terceiro tipo não tem vocação para o banditismo. Seu envolvimento é fruto da necessidade e, por isso, as deserções são comuns. Muitos acabavam abandonando essa vida, a menos que novos conflitos o prendessem ao cangaço, seja pela profissionalização ou por uma nova razão de vingança. Cangaceiros desse tipo raramente alcançavam posições de liderança, sendo relegados a funções secundárias nos bandos. Para esses homens, o cangaço era como um barco de náufrago, uma opção de sobrevivência, sem preocupação com o rumo. Assim,
acabavam compondo a base menos qualificada dos grupos, atuando em auxiliares em tarefas como logística, saúde e comunicação. No grupo de Lampião, alguns refugiados se dedicavam a funções específicas, como cuidado com os cavalos, enquanto outros exerciam papéis ainda mais peculiares, como Sabonete, uma espécie de secretário de Maria Bonita, e Jitirana e Baliza, que entretinham os companheiros com músicas e versos. O cangaço meio de vida foi uma forma de banditismo comum no sertão nordestino entre os séculos XIX e XX. Diferente de outros movimentos criminosos com motivações políticas ou familiares, esses grupos eram conhecidos pelo interesse em sobrevivência, poder e notoriedade. Muitos se juntavam e desertavam com frequência, sem um ideal coletivo claro. Alguns cangaceiros seguiam essa vida por vocação, enquanto outros entravam por necessidade, especialmente durante períodos de seca, fenômeno que também gerou saques e violências em outras partes do mundo. O auge desse tipo de cangaço ocorreu em tempos de grande desordem social, como nas severas secas e crises políticas. A estiagem extrema destruía lavouras e dizimava rebanhos, jogando famílias inteiras na miséria e aumentando saques e insegurança. Relatos da seca de 1877 mostram fazendeiros formando milícias para se defender de ataques, enquanto caravanas precisavam atravessar léguas de sertão armadas para evitar saques de cangaceiros e pobres famintos. Além das secas, as agitações políticas também favoreciam o cangaço. Conflitos regionais e fraudes eleitorais muitas vezes eram resolvidos à bala, com coronéis e grupos armados disputando o poder local. A política no sertão era marcada pela manipulação e violência, como mostram os incontáveis casos de líderes que tomavam municípios à força no início do século XX. O Pacto dos Coronéis foi um pacto de paz firmado em Juazeiro do Norte em 1911, liderado pelo Padre Cícero, sendo uma tentativa de combater a violência política no Cariri, mas fracassou rapidamente. O acordo incluía cláusulas que proibiam disputas entre líderes e o apoio a cangaceiros. No entanto, muitos dos signatários, como os coronéis Antônio Joaquim de Santana e José Inácio de Souza, já haviam chegado ao poder por meio da força e continuaram protegendo bandoleiros para manter sua influência. A relação entre coronéis e o cangaço trouxe consequências graves. Antônio da Pissarra foi preso em 1928 após Lampião ser encontrado em sua propriedade, e José Inácio teve que fugir do Ceará, sendo assassinado em Goiás em 1922. Enquanto isso, o próprio Padre Cícero, que promovia o pacto, apoiou a derrubada do governo cearense em 1914, demonstrando que o acordo não foi levado a sério. Nos anos seguintes, a violência política continuou dominando o sertão. Durante pelo menos 3 décadas, a lei do mais forte permaneceu como regra no Cariri e em grande parte do Nordeste, onde coronéis impunham seu poder à força, sem respeito a tentativas formais de pacificação. As secas e as agitações políticas frequentemente se combinavam para aumentar o caos no sertão. Um exemplo disso ocorreu entre 1844 e 1845, quando, paralelamente a uma grande estiagem, surgiram bandos como os Serenos e os Rios, no Cariri cearense. Nessa mesma época, o grupo de Guabiraba, liderado pelos irmãos Cirino, Jovino e João, se tornou notório por sua violência, migrando do sertão pernambucano para a Paraíba, após cometer diversos crimes. O sertão do Pajeú, em Pernambuco, se consolidou como berço de cangaceiros ao longo do século XVIII, XIX e XX. Com exceção de Jesuíno Brilhante, foi de lá que saíram os maiores e mais famosos bandoleiros, figuras como Lampião, Antônio Silvino, Cio Pereira e Luiz Padre, entre muitos outros. O local ganhou fama de universidade da violência, onde bandos armados se formavam com facilidade. Durante a Grande Seca de 1877, o sertão foi tomado por bandos armados, levando os jornais da época a pedir medidas urgentes contra os saques e ataques que assolavam o interior. Foi nessa época que houve o surgimento de vários grupos, como os do Quirino, em Milagres, liderado por 3 irmãos e protegido por João Calango. Esse último se destacava por exterminar grupos rivais que atuavam sem sua permissão, contando com um bando bem organizado, montado e uniformizado. Em 1879, o Jornal do Recife já o classificava como um célebre bandido, informando que ele havia sido atacado em Tacaratu, no sertão pernambucano. Muitos outros bandos também se espalharam nessa fase da seca, como os Mateus, com mais de 100 homens, além do Simplício, Meireles, Barbosa e, claro, os famosos Viriato.
Esses últimos eram tão audaciosos que preocuparam o governo do Ceará. Em confronto na povoação de Boa Esperança, tropas do Ceará e da Paraíba conseguiram cercar o grupo, resultando na morte de 12 cangaceiros e um soldado, além da captura de 13 prisioneiros e 100 montarias. Apesar do golpe, parte do bando ainda conseguiu escapar, levando consigo os espólios de suas depredações. A relação entre secas, crises políticas e o cangaço era já muito antiga e se intensificava em períodos de estabilidade. Já na seca de 1774, o governo de Pernambuco enfrentava a desordem social causada pela estiagem, com bandos de criminosos espalhando terror. Um século depois, a Grande Seca de 1877 trouxe essa nova onda de violência agravada pelo colapso econômico e pela falta de controle do Estado. No início do século XX, a Revolução do Juazeiro também contribuiu para o fortalecimento do cangaço. Com o fim do conflito, muitos ex-guerrilheiros, desempregados e armados migraram para o banditismo. Um exemplo disso foi Zé Pinheiro, antigo líder na Guerra de Juazeiro, que após o conflito formou um grupo de cangaceiros e se destacou por sua brutalidade. Ele chegou a atacar o delegado Quitino Feitosa, matando e exibindo seu bigode arrancado como um troféu. Outros chefes, como João da Banda e Antão Gondé, também surgiram nessa época, aterrorizando cidades e sendo alvo de caçadas policiais. A violência impactava diretamente a economia do sertão. Comerciantes sofriam com saques, feiras eram canceladas e viajantes eram forçados a pagar pedágios aos cangaceiros. No entanto, a presença de tropas policiais para combater os bandos também movimentava a economia local, injetando dinheiro nas cidades, beneficiando comerciantes e até donos de cabarés, ainda que os soldados muitas vezes se recusassem a pagar suas contas. A brutalidade policial no Nordeste era também muito antiga. Os soldados das volantes, subordinados aos coronéis e muitas vezes corruptos, eram vistos com desprezo pelos sertanejos. Sem disciplina, muitos deserdavam e se juntavam aos cangaceiros, como ocorreu com Jararaca e Mormaço, que trocaram a farda pelo chapéu de couro. O contrário também acontecia. Alguns cangaceiros, como os irmãos Quelê e o sargento José Caiu, passaram para o lado das forças regressoras. O major Nicanor Guedes de Moura Alves, que comandou as tropas da Paraíba até 1922, descreveu sua frustração com a constante deserção dos soldados que levavam as armas e munições para os bandos. Além disso, a polícia nunca conseguiu conquistar o apoio dos sertanejos devido a agirem com brutalidade e ignorância, ao contrário dos cangaceiros que justificavam seus atos dentro de uma lógica moral no sertão. O resultado foi a hostilidade da população às forças policiais, dificultando suas ações. Um exemplo claro dessa oposição aparece em um relato de 1907, no qual o tenente Antônio Joaquim Ferreira descreve sua perseguição a Antônio Silvino. Enquanto em algumas áreas ele encontrava apoio, em outras os moradores negavam até mesmo água às tropas, e fazendo de tudo para proteger o cangaceiro. Frustrado, o tenente concluiu que os verdadeiros culpados eram os mandões que davam abrigo aos bandidos, pois segundo ele, eram mais criminosos do que os próprios cangaceiros. A seca de 1919, considerada uma das mais devastadoras desde 1877, intensificou a miséria no sertão e fortaleceu o cangaço. O banditismo se espalhou rapidamente, com saques, assassinatos e depredações assolando estradas, fazendas e vilarejos. Os 2 anos de 1919 e 1920 foi marcado por uma explosão do cangaço meio de vida, impulsionada pela falta de recursos e pela desordem social. Nos anos seguintes, a repressão policial e os bons invernos de 1921 e 1922 trouxeram certo controle sobre o cangaço. No entanto, em 1926, a passagem da coluna Prestes pelo Nordeste causou nova estabilidade, permitindo a recuperação e o crescimento dos bandos. Esse período marcou o auge do cangaço, com Lampião emergindo como a principal liderança. Em 1926, Lampião e seu grupo realizaram uma série de ataques ousados, incluindo invasões às cidades, destruição de telégrafos, incêndios e assassinatos. Entre os episódios mais notórios se destacam o cerco de Tacaratu, onde enfrentaram 12 horas de combate, o ataque à fazenda Tapera, resultando em 13 mortos, e os sequestros de funcionários da Souza Cruz e da Stand Oil, com altos pedidos de resgate. No final do ano, a Batalha de Serra Grande reuniu 260 soldados contra 90 cangaceiros, resultando em 20 militares mortos e em grande humilhação para as forças do governo. No entanto, como vimos até aqui, o cangaço não se limitava a Lampião. Entre 1919 e 1927, segundo as pesquisas de Frederico Pernambucano, surgiram pelo menos 44 grupos armados atuando em diferentes regiões do Nordeste, liderados por figuras como os Marinheiro, os Pocino, Chico Pereira, Sabino Gomes e Senhor Pereira. Os bandos se espalhavam por Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Bahia e Ceará, demonstrando a força expansiva do fenômeno.
O período entre 1919 e 1927 consolidou o cangaço como uma força dominante no sertão, se aproveitando da impunidade e do caos político. Lampião, em particular, emergiu como símbolo maior desse ciclo de violência, deixando um rastro de destruição e desafiando o poder oficial como nenhum outro fez antes dele. Naquela época, a fama de Lampião se espalhava por todo o país, especialmente no Recife, onde seu nome dominava os jornais. A população criticava duramente a ineficácia das forças policiais, e a situação ficou ainda mais tensa quando o cangaceiro anunciou, de forma provocativa, sua intenção de atacar Rio Branco, uma cidade em crescimento e ponto estratégico da ferrovia Great Western. O fato gerou pânico e virou motivo de ironia entre os opositores do governo Sérgio Loreto, que zombavam da ideia de Lampião governar o sertão. Loreto tentou justificar seu fracasso na repressão ao banditismo, culpando a geografia difícil e o apoio dos sertanejos ao cangaço, o que só gerou ainda mais críticas. O senador Manuel Borba defendeu os sertanejos, acusando o governador de injustiça. Enquanto isso, a figura de Lampião se popularizava tanto que até anúncios comerciais usavam seu nome para atrair clientes. Em 1926, os jornais do Recife anunciaram a suposta morte de Lampião em combate contra tropas do tenente Opitato Gueiros. A notícia trouxe alívio à população, mas a comemoração durou pouco. Dias depois, o cangaceiro reapareceu com força total, atacando a fazenda Serra Vermelha e destruindo tudo em seu caminho. Ele ainda ironizou a falsa notícia de sua morte, zombando do tenente. Durante os anos 20, os gastos públicos com a repressão do cangaço aumentaram de forma drástica. Em Pernambuco, a força pública chegou a ter mais de 3.000 homens e exigia investimentos milionários do governo. Mesmo assim, a violência persistia, levando políticos e jornalistas a criticarem o alto custo e a ineficácia das operações. O Ceará, por exemplo, gastava quantias significativas em segurança, mas ainda assim era um dos estados mais inseguros da região. A década também foi marcada pela modernização das volantes, que passaram a usar caminhões, rádios e armas mais sofisticadas. No entanto, a desorganização das milícias criadas para combater a coluna Prestes resultou no vazamento de armamento para o cangaço. Muitos desses batalhões patrióticos, formados sem critérios rígidos, acabaram contribuindo para o fortalecimento dos bandos. O próprio Lampião, convocado para combater os rebeldes no Juazeiro, recebeu fuzis, fardamento e munição, se aproveitando da situação para reforçar seu grupo. Com esse novo poder de fogo, Lampião planejou sua maior investida, o ataque a Mossoró em 1927. Ele marchou com 53 homens por 400 quilômetros até a cidade, exigindo um resgate de 400 contos de réis para não invadi-la. Diante da recusa das autoridades, o governo enfrentou forte resistência dos moradores armados e, após 40 minutos de combate, teve que recuar. Esse fracasso marcou o início do declínio de sua força. Após a derrota, Lampião sofreu sucessivos ataques das volantes e enfrentou deserções no seu grupo. Ao retornar a Pernambuco, encontrou um novo desafio. O governo havia adotado uma política implacável contra os coiteiros, prendendo vários aliados influentes. Sem apoio, o cangaceiro se viu forçado a abandonar seu estado natal em 1928, fugindo então para a Bahia, com um grupo bem reduzido. A repressão policial fez com que ele passasse por um período de reclusão, diminuindo suas ações e evitando confrontos diretos. Esse momento marcou uma fase de incerteza na trajetória de Lampião. Forçado a deixar os territórios onde reinava, viu sua influência diminuir. Apesar disso, sua figura continuava lendária no sertão, com versos e histórias perpetuando sua saga, relembrando os lugares e embates que marcaram sua trajetória. A importância dos coiteiros para o cangaço ficou evidente quando Lampião chegou à Bahia, em um território praticamente desconhecido para ele. Durante quase um ano, permaneceu discreto, focado em criar uma nova rede de aliados e protetores. Hábil e carismático, conseguiu o apoio de coronéis influentes, como Patronildo de Alcântara Reis, José Sá e João Maria de Carvalho, além dos sergipanos Antônio Caixeiro e seu filho, o capitão médico Eronildes Carvalho. Sem inimigos locais para justificar vinganças, como fazia em Pernambuco, Lampião adotou uma nova estratégia: conquistar os sertanejos com generosidade e favores, vez ou outra em dinheiro. Essa tática foi tão eficaz que durante um ano inteiro não houveram registros de saques ou ataques em sua nova área de atuação. O resultado dessa diplomacia foi a restauração parcial de seu poder. Ganhou a simpatia da população, atraiu novos cangaceiros e consolidou uma rede de coiteiros, embora seu grupo nunca mais ultrapassassem 100 homens sob seu comando direto. Em 1926, um acordo entre estados nordestinos permitiu que tropas de Pernambuco
perseguissem Lampião também na Bahia e em Sergipe, como já acontecia na Paraíba e em Alagoas. O objetivo era evitar que limites estaduais servissem de refúgio para os cangaceiros. Essa ideia, porém, não era nova. Desde 1835, governantes tentavam cooperação para capturar criminosos que usavam as fronteiras como proteção, fugindo de uma jurisdição para outra. O problema da mobilidade dos cangaceiros era antigo e recorrente. Já em 1837, o governador do Ceará, José Martiniano de Alencar, comemorava a repressão bem-sucedida contra grupos criminosos famosos da época. No entanto, a falta de colaboração efetiva entre os estados continuou sendo um entrave ao combate do banditismo. Durante a Grande Seca de 1877, o Ceará propôs um esforço conjunto com Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte para combater bandos como os Viriato, os Quirino e o bando de João Calango, que aterrorizavam as fronteiras entre essas províncias. Mesmo com esses esforços, a criminalidade persistiu, especialmente nas áreas de divisa. No início do século XX, o governo de Pernambuco ainda enfrentava o mesmo problema. Em 1901, o governador Antônio Alves Ferreira relatava a necessidade de manter tropas reforçadas na fronteira com a Paraíba para conter os cangaceiros. Essa dificuldade de cooperação entre os estados contribuiu para a longevidade do cangaço, pois os bandos aproveitavam as falhas na repressão para escapar e reorganizar suas ações. No início do século XX, surge o primeiro grande líder do cangaço nesse período, aquele que mencionamos de forma breve anteriormente, Antônio Silvino, conhecido como Rifle de Ouro. Com um grupo pequeno, variando entre 6 e 15 homens, espalhou o terror por Pernambuco e Paraíba, alcançando até mesmo áreas férteis e engenhos de açúcar. Graças à sua impressionante mobilidade, sua audácia fez com que em 1907 o exército fosse acionado para combatê-lo, assim como aconteceria depois com Lampião. Para enfrentá-lo, os governos de Pernambuco e Paraíba firmaram um acordo em 1908, permitindo que as tropas dos dois estados atuassem juntas sem restrições de fronteiras. A imprensa do Rio de Janeiro elogiou a iniciativa, destacando como os cangaceiros exploravam o federalismo para escapar da polícia, cruzando de um estado para outro, sempre que eram perseguidos. Apesar desse esforço, Silvino continuou sua atuação, aproveitando o apoio de grandes fazendeiros e a própria dificuldade da repressão. Assim, em 1912, foi firmado um novo acordo, desta vez reunindo representantes de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. O encontro ocorreu em Recife e contou com figuras influentes de cada estado. Mesmo com essas medidas, Silvino manteve sua ousadia. Em um episódio famoso, obrigou um telegrafista a enviar um recado ao governador da Paraíba, zombando das tentativas de captura. No entanto, a repressão se intensificou e o governo de Pernambuco, sob Dantas Barreto, apertou o cerco. Em 1914, Antônio Silvino foi finalmente preso sem resistência, após ter sido baleado em combate. Seu fim representou um avanço na repressão ao cangaço, embora novos líderes, como Lampião, surgissem logo depois para ocupar seu espaço. Foi no início dos anos 20 que Lampião surgiu com inteligência e estratégias superiores às de seus antecessores. A ameaça que representava levou os estados do Nordeste a firmarem novos acordos para combatê-lo. Em 1922, governantes e chefes de polícia de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte se reuniram em Recife para coordenar esforços de repressão conjunta. A intenção era evitar que os cangaceiros escapassem cruzando as fronteiras estaduais. O acordo estabeleceu que tropas poderiam perseguir e prender bandidos além dos limites estaduais, desde que notificassem as autoridades locais. Além disso, cada estado deveria manter forças volantes nas regiões de fronteira para aumentar a vigilância. Outro ponto importante do pacto foi o compromisso de combater os coiteiros. Mesmo com esses esforços, o avanço do cangaço seguiu forte. A repressão ao banditismo se intensificaria nos anos seguintes, culminando em novas estratégias e confrontos mais violentos contra os bandos. Durante essa época, o cangaço atingiu uma expansão sem precedentes, culminando em 1926, quando os bandos estavam mais armados e organizados do que nunca. Apesar de fatores como a seca e a passagem da coluna Prestes terem contribuído para o aumento da criminalidade, os esforços repressivos do encontro de 1922 não trouxeram os resultados esperados. Foi apenas com o governo de Estácio Coimbra que a repressão se intensificou de fato, atingindo não só os cangaceiros, mas também os coiteiros, essenciais para sua sobrevivência. Ao longo dos anos, muitas novas reuniões e acordos foram feitos com o intuito de parar o cangaço. A principal diferença foi a participação mais efetiva da Bahia, que passara a sofrer mais com o bando de Lampião. No entanto, ainda demoraria para que o estado conseguisse finalmente vencer o cangaço. A adoção da submetralhadora foi sem dúvida um dos principais divisores de
de águas. Até então, Lampião possuía sempre um armamento superior ao das forças policiais, com fuzis modernos, enquanto os soldados usavam armas antiquadas. No combate final de 1938, a metralhadora garantiu a vitória das volantes. Pegando os cangaceiros de surpresa, a nova arma foi decisiva para o sucesso da emboscada. Por fim, vale ressaltar mais uma vez que as forças policiais, as volantes, conhecidas como macacos pelos cangaceiros, eram tão cruéis quanto os próprios bandidos. Elas agiam com brutalidade e sadismo contra a população, buscando prender os cangaceiros. Inúmeros casos de abusos foram registrados, abrangindo desde roubos até estupros, tortura e assassinatos. Até aqui, principalmente nos últimos 2 capítulos, abordamos alguns detalhes da vida e atuação de Lampião para ajudar a entender o cangaço como um todo. Contudo, sua história é tão grande, complexa e interessante quanto os fatos narrados nesse vídeo. Sendo assim, para complementar esse vídeo e conhecer seus crimes e aventuras de forma mais detalhada, teremos outro vídeo logo em seguida. Assim, poderemos compreender melhor a evolução e a mudança do cangaço, além, é claro, de seu fim, que ocorreu há menos de um século. O cangaço como forma de crime organizado não é exclusivo do Nordeste brasileiro. Ele faz parte de um fenômeno global, presente em diferentes épocas e lugares, surgindo tanto de forma temporária quanto como uma tradição enraizada em certas sociedades. Em algumas regiões, o banditismo se tornou endêmico, integrando-se à cultura local e sendo até mesmo exaltado em narrativas populares, como ocorreu no Brasil e na Espanha. Já em outras situações, ele aparece de maneira epidêmica, como resultado de crises sociais e econômicas que levam a surtos de violência. No Nordeste, especialmente na região semiárida, o cangaço sempre existiu de maneira contínua, sendo intensificado em períodos de seca e instabilidade política. Diferente de surtos isolados de criminalidade, como os saques em Nova York durante o apagão de 1977, o banditismo nordestino era um fenômeno habitual, que já fazia parte da estrutura social. Durante as grandes crises, como as que duraram de 1877 a 1879 e as de 1919 até 1926, o cangaço cresceu de forma significativa, afetando até mesmo a relação entre fazendeiros e cangaceiros. Esse mesmo padrão foi observado na Itália, onde a máfia e a camorra levaram a população de Nápoles a protestar contra a violência em 1983, mostrando que a criminalidade tolerada em tempos normais pode se tornar insuportável quando atinge níveis alarmantes. O banditismo tem sido constante na história mundial. Ele esteve presente na Grécia após a queda do Império Romano, na Inglaterra medieval, na Alemanha da Reforma Protestante, na França do século XVIII e nos Estados Unidos durante a colonização do Oeste. Também teve grande força na China e em várias republiquetas da América Latina, como Colômbia, Bolívia, Equador e México. Na mesma época, presente também na Espanha, principalmente na Andaluzia e na Catalunha, na Itália, com destaque para Cilícia, Córcega e Sardenha, e no mundo árabe. Até mesmo a Austrália teve seus períodos de banditismo, demonstrando que essa forma de criminalidade não é um fenômeno exclusivo de uma cultura ou região, mas sim uma resposta frequente às condições sociais adversas. Apesar de popularmente e erroneamente o cangaço ser comparado ao Velho Oeste americano, ele se parece bem mais com o banditismo da Andaluzia e da Catalunha na Espanha. Assim como no Nordeste havia coiteiros, terreno acidentado que facilitava a fuga, repressão policial ineficiente e corrupta, além de uma forte tradição poética que imortalizou seus feitos. O culto à valentia, o orgulho individualista e a presença de uma economia artesanal que fornecia recursos para os bandoleiros também eram características comuns. O avanço da tecnologia acabou também por enfraquecer essas figuras, como admitiu Joaquim Camargo Gomes, o El Vividio, bandoleiro sevilhano preso em 1894, que disse aos seus captores: "Vocês não me pegaram, foram os fios do telégrafo que me traíram." Outra semelhança curiosa está na música popular. Na Andaluzia, os cantares rondos e as serranas narravam desde grandes façanhas de bandoleiros até tragédias pessoais, como a morte de companheiros e amores frustrados. Um exemplo é o poema La Visita Noturna, em que um bandoleiro lamenta a cabeça de um amigo exposta como um aviso na estrada. Outras canções, como Diligência de Carmona, exaltam a audácia de líderes como Luís de Vargas, que supostamente roubava dos ricos e protegia os pobres. Já em Caballo Mío, Careto, um bandoleiro fugitivo, expressa sua angústia ao deixar para trás a mulher amada.
Com o avanço da colonização, o sertão foi mudando lentamente. As fazendas começaram a ser cercadas e por volta de 1915, o arame farpado marcou o fim do pasto comum. Os fazendeiros passaram a viver mais próximos de suas terras e dos trabalhadores, e em alguns casos, o trabalho assalariado começou a substituir o antigo regime de moradia em troca de serviço. Apesar dessas mudanças, o espaço continuava vasto, e a defesa da propriedade ainda dependia da relação própria entre o dono da terra e seus auxiliares. A pecuária, ao contrário da agricultura, não permitia um trabalho massificado, o que ajudava a manter a liberdade característica dos primeiros tempos da colonização. No entanto, essa estrutura em formação começou a limitar o espírito independente do sertanejo. No sertão árido, o homem era castigado pelo clima, mas compensava com uma liberdade quase selvagem, sem submissão ao trabalho ou à disciplina. Ele podia vagar sem destino, sem se prender a nenhuma ordem ou organização. Esse desejo de independência, enraizado na cultura sertaneja, era constantemente ameaçado pelas mudanças sociais. A sociedade sertaneja se equilibrava em sua tradição de liberdade e as novas estruturas que surgiam. Mas eventos como secas e crises sociais frequentemente desestabilizavam esse equilíbrio, fazendo ressurgir o cangaço. A história mostra que sempre que ocorriam longos períodos de seca e dificuldades econômicas, bandos de cangaceiros apareciam ou se fortaleciam. Em tempos de fartura, os sertanejos mantinham a ordem e expulsavam os bandidos. Já em tempos de escassez, os agricultores se transformavam em cabreiros ou se uniam ao cangaço. Para muitos sertanejos, o cangaço representava uma oportunidade de dinheiro fácil, fama e uma vida sem regras. Lua Branca, ex-cangaceiro, resumiu bem esse sentimento. Na gandaia, a gente tem de tudo. Não falta nada. Tem dinheiro no bolso, roupa boa e muito mais do que eu nunca sonhei. Até mesmo o Lampião, quando perguntado por uma mulher sobre por que escolheu essa vida, respondeu com sorriso: "Dona, foi sorte, mas também tem um pouquinho de gosto." O desejo de uma vida sem disciplina estava presente no sertanejo, e para alguns, isso os levava ao cangaço. Autores como Eric Hobsbawm viam o banditismo como uma forma primitiva de protesto social, mas no caso do cangaço nordestino, a motivação era mais individualista do que coletiva. O sertanejo não via o cangaço como uma rebelião contra o governo, mas sim como uma alternativa de adesão social dentro de sua própria cultura. A sociedade sertaneja, incluindo coronéis e vaqueiros, muitas vezes apoiava e protegia os cangaceiros. Isso mostra que o cangaço não era um movimento de contestação aos valores urbanos ou ao poder público, mas sim uma expressão do modo de vida sertanejo, onde a força e a independência sempre foram mais valorizadas do que as leis externas. No cangaço de ofício, a busca por riqueza, fama e poder se misturava ao desejo de liberdade e à resistência à disciplina. Esse conjunto de motivações fazia com que muitos cangaceiros enxergassem um ideal de vida no poder e na autoridade dos coronéis, as figuras mais influentes do sertão. Desde pequenos, os sertanejos tomavam a bênção dos coronéis, então por que não poderiam se tornar como eles, ainda que fora da lei? No sertão, o coronel era o símbolo máximo de status e autonomia. Durante muito tempo, ele exerceu um poder quase absoluto, salvo quando enfrentava bandos de cangaceiros muito fortes. No entanto, esses bandos raramente se voltavam contra os coronéis, preferindo estabelecer alianças com eles. O coronelismo e o cangaço coexistiam em um sistema de troca de favores e benefícios. Os chefes políticos e grandes fazendeiros protegiam o cangaceiro, fornecendo armas e mantimentos em troca de certos serviços. O ex-cangaceiro Miguel Feitosa reforça essa ideia ao dizer que Lampião dava vida para estar entre os coronéis, vivia de coronel em coronel. A obsessão de Lampião pelo título de capitão das forças legais, que recebeu e manteve até sua morte, e o uso constante da farda de tenente-coronel por Antônio Silvino, mostram como esses líderes do cangaço se viam como coronéis sem terra. Para eles, o cangaço era uma forma de alcançar prestígio e autoridade no sertão, sem a necessidade de se submeter a patrões ou a regras. Ao longo do vídeo, fica evidente que o fenômeno do cangaço não se resume apenas a uma expressão violenta ou criminosa. É sobretudo um reflexo das adversidades históricas, ambientais e sociais enfrentadas pelo povo sertanejo, moldando uma cultura singular que mistura bravura, resistência, vingança e às vezes até um certo romantismo. O cangaço, com seus personagens emblemáticos como Lampião, Antônio Silvino e Jesuíno Brilhante, nos revela um sertão que lutou e se adaptou, criando códigos próprios de ética e justiça, em meio à ausência do Estado e à dureza da caatinga. Entender o cangaço, portanto, é compreender também uma parte essencial da nossa identidade, que ainda hoje
ecoa nas tradições, nas narrativas populares e na memória coletiva.